Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, a disciplina Enfermagem e Farmacologia do curso técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel para a turma unificada. Aqui quem está falando é a professora enfermeira Eliane e nós vamos continuar o nosso assunto adentrando hoje aos grupos farmacológicos, tá? Então, para iniciar, nós falaremos sobre os antihipertensivos. Gente, eu escolhi esse assunto para iniciar porque é algo do nosso dia a dia, né? Que nós vamos conviver dentro da nossa casa, com os nossos vizinhos, os nossos familiares. É algo também que você que vai atuar na atenção básica vai lidar todos os dias. Você que vai trabalhar numa emergência, no APH, você que vai trabalhar na enfermaria, todos, né? Teremos contato com esse grupo farmacológico e com os portadores dessas patologias. Gente, para iniciar, eu vou conceituar para vocês, basicamente, viu? Porque vocês vão aprender o funcionamento dos órgãos em anatomia e vão compreender as patologias propriamente ditas em clínica médica, tá? Aqui eu vou dar apenas uma base para vocês. Olhem só. A hipertensão arterial, né, que é a chamada pressão alta, é uma doença crônica, né, uma condição clínica multifatorial. Quer dizer que várias coisas, vários fatores podem desenvolver em uma pessoa a hipertensão. E ela tem uma característica de manter os níveis pressóricos elevados, sendo que a pressão sistólica, né, que é a contração do coração, ela vai ser uma constante maior ou igual de 140 milímetros de mercúrio, e a diastólica, que é o relaxamento ou a dilatação do coração, do músculo ou bomba cardíaca, ela vai ser maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Então, se aos níveis pressóricos você aferiu a pressão de alguém e estiver maior ou igual de 140 por 90, se mantiver numa constante, ela já é considerada alta. No entanto, existem, né, graus, níveis, né, de tipos de hipertensão. E é claro que quanto pior, né, quanto mais elevado o estágio, maior a necessidade desse paciente fazer um tratamento medicamentoso. Por quê? Existe também o tratamento não farmacológico, que é o uso de outras coisas que não sejam remédios, tá? Então, no primeiro estágio, nós temos pessoas que vai ter uma constante acima de 130 por 90 e abaixo de 160 por 100. No estágio 2, esse paciente ele já vai estar aí acima de 160 por 100 e abaixo de 180 por 110. E o estágio 3 vai ser acima de 180 por 110, chegando também às emergências hipertensivas, que aí a gente vai estar acima de 190 por 120. Ou algumas literaturas falam também de 200 por 100. Olhem só, gente. O conceito, um resumão aqui sobre hipertensão. Ela pode ser primária, né, que é vários fatores e não foi causada por uma outra doença específica, ou ela pode ser secundária. Ela é em consequência de uma outra doença, né? Ela pode ser consequência de um problema renal, ela pode ser consequência da síndrome de Cushing, de tireoideopatias. Todo mundo tem tireoide, viu, gente? A glândula tireoide todos nós temos. Agora, tireoidopatias são disfunções na tireoide, tá? Também o hiperaldosteronismo pode causar hipertensão. O tratamento, ele pode ser não medicamentoso. E como que é o não medicamentoso, né? Ele pode ser a redução de peso e da circunferência abdominal, a redução no consumo de sódio, que é o sal, a prática de atividades físicas, a cessação, não é redução, é cessar o consumo de tabaco e redução do estresse. O tratamento medicamentoso vai ter classes de medicações e são essas classes que nós vamos aprender hoje, tá? São os diabéticos, os beta-bloqueadores, os bloqueadores do canal de cálcio, os inibidores da enzima conversora da angiotensina, os bloqueadores dos receptores da aldosterona, né, e da angiotensina, os agentes de ação central, os alfa-bloqueadores, os vasodilatadores diretos e os inibidores diretos da renina. Os fatores de risco
né, para que a pessoa venha desenvolver a hipertensão arterial sistêmica, a RAS. É a idade acima de 60 anos, a obesidade, né, e a circunferência abdominal, que é a barriga, né, uma barriga grande, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, dislipidemia, que são disfunções de colesterol, síndromes metabólicas, como a diabetes, e o histórico familiar. Gente, primeira atividade. Com base no que será apresentado na aula e nos fatores de riscos relacionados ao desenvolvimento da hipertensão, pesquisem e apresentem em aula qual doença causa a outra. A hipertensão causa diabetes ou a diabetes mellitus causa a hipertensão arterial. Bora aí, pesquisem e apresentem suas respostas, claro, justificando a sua resposta, tá bom? Aí, olhem só, próximo passo. Vocês, com certeza, já escutaram assim, bebe água para baixar a pressão, faz xixi que abaixa a pressão. Gente, os rins, eles são equilibradores, né? Eles são estabilizadores da homeostasia do sangue. São os rins que filtram o sangue e equilibram os valores do nosso organismo, inclusive os valores da pressão. Então, olhem só, no funcionamento normal do rim, quando há a hipotensão, que é a baixa da pressão, o rim libera uma substância é acionado, aliás, por uma substância chamada renina. Essa renina, ela é usada a função dela é acionar os rins para que se eleve a pressão. Então, como que é? A renina, ela vai ser acionada nos rins, né? Teve um sinal do sistema nervoso central que a pressão tá baixa. Então, a renina é liberada nos rins. Dos rins, ela vai até o fígado e ela vai sofrer um metabolismo, uma biotransformação no fígado. E ela vai transformar uma substância que tem no fígado chamada angiotensinogênio, tá? A renina vai transformar essa substância em angiotensina 1. Tá? Aí essa angiotensina 1, ela vai estar flutuando no organismo, no sangue, e nos pulmões tem uma enzima, que é a ECA, enzima conversora da angiotensina. Essa enzima vai transformar essa angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2, ela é um vasoconstrictor, né? Ela faz com que as veias elas se fechem, elas apertem mais, elas fiquem mais contrictas, né? Vasoconstricção é reduzir a luz dos vasos, é apertar, digamos assim, as veias e artérias, tá bom? E assim vai produzir a aldosterona. Gente, a aldosterona, ela vai ser responsável por reter o sódio, que é o sal, e a água no organismo. E assim vai aumentar o nível da pressão. Gente, aqui esse conceito, renina, angiotensina, aldosterona, é para vocês compreenderem mais ou menos. Olhem só, a hipotensão, a pressão baixa, ela causa vasodilatação. As veias, elas abrem, as artérias, elas abrem, elas relaxam. E a hipertensão, ela causa vasoconstricção, que é quando essas veias, elas apertam. Como que nós vamos entender a medida da pressão arterial? Imaginem esses canos de encanamento, eles bem grandões, né? Que, se não me engano, é de 100 milímetros, um cano de 100. Esses canos que usam quando tá chovendo para escoar água, né? A água sai por aqueles canos em grande quantidade e sai forte. É como a mangueira dos bombeiros, né? Na hora que abre, sai aquela água bem forte. Aquele jato de água bem forte. Por quê? A água está fazendo pressão em um lugar pequeno, então ela faz força para sair. Agora, se a mangueira dos bombeiros ela fosse muito larga, a água não ia sair com aquela pressão, porque ia ter espaço. A mesma coisa é a circulação. A vasoconstricção aperta o sangue, ele corre mais rápido, ele faz mais força, ele sai com mais força. Agora, a vasodilatação deixa muito espaço para o sangue, ele flui devagar, falta oxigênio. Então, tem que ter um equilíbrio. Por isso que existe
né, uma média nacional de que a pressão arterial ideal é a de 120 por 80. É uma média, não quer dizer que todo mundo tem que ter essa pressão, tá bom, gente? É uma média. Compreenderam? Vamos tirar mais dúvidas no nosso bate-papo, tá bom? Aí, olhem lá. Os tratamentos farmacológicos. Os inibidores da enzima conversora da angiotensina, que é aquela enzima que está no pulmão e pega a substância que vem do fígado, que é a angiotensina 1, e transforma em angiotensina 2. Esses remédios, olhem lá, gente, aqui, ó, olhem esse desenho aqui abaixo, sistema da renina, angiotensina, aldosterona. Os rins diminuíram a diminuição da pressão arterial, libera renina. Aí a renina chega lá no fígado, pega o angiotensina transforma a angiotensina em angiotensina 1, certo? Quando for para virar angiotensina 2, que vai fazer vasoconstricção para aumentar a pressão, esse remédio para aí, né? Os inibidores da enzima conversora da angiotensina, eles impedem que a angiotensina 1 vire angiotensina 2. Não pode ter angiotensina 2 no organismo? Pode, gente, mas com equilíbrio. E a pessoa que é hipertensa não tem mais esse equilíbrio, tá bom? Então, esses remédios, eles vão impedir que a angiotensina 1 vire angiotensina 2 e vai impedir a vasoconstricção. Quais são esses remédios? O primeiro a ser descoberto foi o captopril, tá? Mas nessa família nós temos o enalapril, lisinopril, quinapril, ramipril, benzanapril, moexpril, fosinopril, trandalapril e perinopril. Eu preciso decorar todas as medicações? O ideal é que você conheça pelo menos e saiba de que classe é, tá? Mas eu vou mandar uma listagem para vocês de fármacos e suas ações, seus grupos farmacológicos, para que vai ser uma das nossas atividades. Quais são os efeitos adversos, né, do captopril e sua família? Os inibidores da enzima conversora da angiotensina, os IECA. Eles podem causar tosse seca, alteração do paladar, erupções cutâneas, edema, né, hiperpotassemia, porque vai perder, né, vai reter muito potássio, aumento de ureia, creatinina, né, no caso de insuficiência renal, e a longo prazo, né, ele tem um efeito nefroprotetor, ele protege os nefros, o que não é bom. Não deve ser usado na gravidez, deve ser usado com cautela na adolescência e mulheres com idade fértil, tá bom? Próxima classe são os bloqueadores da angiotensina 2. Ó, esses aqui, gente, eles impedem que a angiotensina 1 vire angiotensina 2, tá? Os próximos, eles bloqueiam a ação da angiotensina 2, tá? Essa classe medicamentosa, eles relaxam o músculo liso, né? Que é os músculos, é o tecido, o músculo liso é o tecido que forma as paredes dos vasos. Aí vai provocar vasodilatação e vai aumentar a excreção renal de sal, né? Vai sair mais sal na excreção renal. E, claro, vai reduzir o volume plasmático, né? E a hipertrofia celular, que é o excesso de conteúdo dentro da célula. Existem 2 subtipos distintos, né? Dos receptores de angiotensina, que é o AT1 e o AT2. No subtipo AT1, eles vão atuar no tecido vascular e no miocárdio, né? Que o miocárdio é o tecido cardíaco. Também vão atuar no cérebro, nos rins e nas células do glomérulo nos rins, tá bom? E nas glândulas suprarrenais. Essas aí são as células que secretam aldosterona, que é o vasoconstrictor, tá? Também. No subtipo AT2 é encontrado na medula suprarrenal, também nos rins e no sistema nervoso central. Aí ele pode desempenhar sim o papel no desenvolvimento vascular, mas nem sempre. E geralmente eles desencadeiam as respostas anti-crescimento, né? Antiproliferativas dessas substâncias. Dentro dessa classe, né, dos bloqueadores da angiotensina, nós temos a losartana e o clozartan. Os efeitos adversos estão aí tontura e reações cutâneas, né, de hipersensibilidade. As precauções são as mesmas dos inibidores da enzima conversora da angiotensina e tem o risco de hipotensão também no uso excessivo. Olhem só, gente, como essas duas classes funcionam. O angiotensinogênio, né, vai ser ativado pela renina. Se for um inibidor de renina, já para aí. Se não, vai continuar.
Quando é o inibidor da ECA, da angiotensina gênio 1, do angiotensina 1 para angiotensina 2, que é o captopril, ele já cancela aí. Quando é um bloqueador dos receptores de angiotensina, que são os BRAS, a losartana, por exemplo, ela vai funcionar na angiotensina 2, impedindo que a angiotensina 2 evolua juntamente com a aldosterona para concluir a vasoconstricção e ter a elevação da pressão. Então, é um ciclo contínuo e as medicações, elas interrompem. Estão vendo esses gizinhos vermelhos aí? É onde a medicação impede. Aí o paciente vai usar todas as medicações? Não, o paciente vai usar a medicação adequada com a necessidade dele, de acordo com o estudo clínico, tá bom? É o médico quem vai avaliar e vai prescrever essas medicações. Os diuréticos, que geralmente são as medicações de primeira escolha, né? Eles são usados para tratar tanto a hipertensão quanto a insuficiência renal e insuficiência cardíaca, porque eles ajudam, gente, a eliminar o sódio através da urina. São medicamentos que trabalham no funcionamento dos rins, né? Eles vão influenciar no processo de filtração e de reabsorção, tanto de água quanto dos sais, e aumenta a quantidade de urina produzida pelo organismo. Os diuréticos, eles têm 3 classes, que são os tiazídicos, né, que tem a clortalidona e a hidroclorotiazida, que é o mais conhecido. Os diuréticos de alça, que atuam na alça de Henle, que é a furosemida. E os poupadores de potássio, para evitar a hipopotassemia, que é a espironolactona, tá? Os efeitos adversos, a hipopotassemia, né, a hipomagnesemia, arritmias ventriculares, hiperuricemia e intolerância à glicose. Por quê? Porque gente, que como eles excretam, eles eliminam, eles podem eliminar demais algumas substâncias que são necessárias para o corpo. Aí há toda uma análise de risco-benefício. Por exemplo, existem alguns cardiologistas que tratam insuficiência cardíaca associando a furosemida com a espironolactona, porque a furosemida, como ela é um diurético muito potente, ela elimina muito potássio. A espironolactona é uma poupadora de potássio. Aí as duas juntas vão ter o equilíbrio, né, do que vai ser excretado. Olhem aqui. Cada um deles vai funcionar em um local. Esse desenho aí está exemplificando para vocês o funcionamento do rim. Nós ampliamos aí para vocês o funcionamento dentro dos néfros, que é a unidade funcional dos rins. Então, a urina, o sangue entrou ali pelo glomérulo, né? Chegou na cápsula de Bowman. Vai entrar pelo tubo coronário proximal, vai descer pelo tubo rétilo proximal, passando pelo ramo descendente. Quando chegar na alça de Henle, que vai começar a subir pelo ramo ascendente, vai ser o funcionamento da furosemida. A furosemida funciona aí, gente. Aí a furosemida já elimina tudo. Já coloca, não deixa reabsorver o que vai, as substâncias, né, que estão aí. Quando for a hidroclorotiazida, que não vai ser usado junto, não se usa junto furosemida e hidroclorotiazida, é muito raro, tá? Se for o uso da hidroclorotiazida, vai ser aqui, são os diuréticos tiazídicos, vai ser aí no túbulo contornado distal, que é esse retângulo azul aí na parte superior. Aí, os tiazídicos, eles vão poupar um pouco de sódio e vão poupar potássio. Já a espironolactona, que é um poupador de potássio, ela vai agir ali no próximo ao ducto coletor. Tá vendo onde tem essa seta azul mostrando? A ação da espironolactona vai ser ali. E aqui os outros grupos de antihipertensivos, pouco utilizados, mas também muito necessários, gente. Todos eles são utilizados, agora uns mais que outros. Os 3 primeiros grupos que eu apresentei para vocês são os mais utilizados. Olhem só, os inibidores adrenérgicos de ação central. Eles vão bloquear os receptores alfa-adrenérgicos, tá? Ele tem um efeito discreto para monoterapia, ou seja, é bom que seja associado com alguma outra coisa. E eles têm uma melhora discreta no metabolismo dos colesteróis, né, para pacientes que têm hipertrofia prostática benigna. Os efeitos adversos é a hipotensão postural, que é aquela hipotensão quando a pessoa senta que levanta, aí sente mal-estar,
tá? Geralmente no início do tratamento, ele pode causar ataque cardíaco, que são as palpitações, e astenia, que é a fraqueza. Os fármacos são o alfa-metildopa e a clonidina. Os beta-bloqueadores, né? Que são os bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos. Eles causam a diminuição do débito cardíaco, tá? O funcionamento da musculatura cardíaca. Vai ter redução da secreção de renina pelos rins e vai ter uma readaptação dos barorreceptores, diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas, que está aí a nível de sistema nervoso central. Eles podem causar broncoespasmos, bradicardia, que é redução no batimento cardíaco, distúrbios de condução atrioventricular, vasoconstricção periférica, né, nas extremidades, insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia, disfunção sexual, intolerância à glicose, hipertrigliceridemia, elevação do colesterol ruim, que é o LDL, e redução do colesterol bom, que é o HDL. Aí, nessa categoria, nós temos o propanolol e o atenolol. Os alfa-bloqueadores, né? Que eles bloqueiam os receptores alfa e beta-adrenérgicos. Os alfa e beta-bloqueadores. Aí já atua em duas classes, duas categorias. Eles causam a diminuição do débito cardíaco também, a redução na secreção de renina, eles readaptam os barorreceptores para que haja a diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas, né, que é a condução cerebral. Tem uma melhora também no perfil lipídico, né, e nos sintomas dos pacientes com hipertrofia prostática benigna, pela alteração hormonal, né. Eles podem causar broncoespasmo, bradicardia, distúrbio na condução atrioventricular, vasoconstricção periférica, insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia, disfunção sexual, intolerância à glicose, hipertrigliceridemia, elevação no colesterol ruim, redução no colesterol bom, astenia, hipotensão postural essas últimas duas mais evidentes na primeira dose. Nessa classe, nós temos o Carvedilol, que vai desde 1,25 até o 12,5 de miligramas, tá? Então, aí, de acordo com o caso, é a prescrição médica. Os bloqueadores dos canais de cálcio, né? Eles reduzem a resistência vascular periférica, gente, por diminuir a concentração de cálcio nas células, né? Eles vão atuar diretamente na musculatura lisa, relaxando os vasos, tá? Podem causar cefaleia, tontura, rubor facial e edema de extremidades, hipertrofia gengival, obstipação intestinal também. O verapamil e o dilitiazem, eles podem provocar depressão do miocárdio, que é a musculatura cardíaca, gente, e o bloqueio atrioventricular, tá? Dentro desses fármacos, nós temos as fenilacalminas, que é o venmarapil, os benzodiazepinas, que é o diatezem, e tem as diidoporidinas, quase não sai, que é o amlodipino. O amlodipina é um dos mais utilizados, tá? Um dos mais conhecidos. E os vasodilatadores direto, nessa classe nós temos apenas a hidralazina, que é feito de forma venosa, diluído e administrado de acordo com orientação médica, apenas em emergências, tá? Atua direto na parede vascular, né, da musculatura lisa, e ele promove direto o relaxamento muscular e a vasodilatação, tá? Porque reduz a resistência vascular. Por isso, deve-se usar com prudência para não causar uma hipotensão. Certinho, galerinha? Então, dúvidas? Várias, muitas. Que bom, porque conhecimento gera dúvida. Chamem lá no chat que eu tô aguardando por vocês. Até lá!